Capítulo 29. A origem do mal. O desligamento que houve no Éden foi refeito no Cristo. Cristo, com seu sangue na cruz, como diz Paulo aos Colossenses, reconciliou todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Outrora, em um jardim chamado Éden, houve a desobediência de um homem que acarretou toda a imperfeição da humanidade. Em outro jardim chamado Getsêmani, a obediência de um homem trouxe para toda a humanidade a salvação. Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Colossenses 1,13. Outrora houve um fruto de uma árvore que nos desligou do paraíso. No Gólgota há uma outra árvore, a árvore da cruz, com o bendito fruto do Pai, seu Filho, o Cristo Jesus, que nos devolve o acesso ao paraíso. Ele, o novo Adão, reconcilia o que foi rompido no Éden, o céu, a terra. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 21, 22. A pergunta que se faz nesse instante é: o reino de Deus já está entre nós ou ele ainda virá? Para responder a essa pergunta, vamos recorrer a 3 passagens da Escritura. 1 Marcos 1,15. Ao proclamar em Marcos 1,15 que o reino está próximo, vemos que Jesus afirma um reino que ainda não chegou. Se ele está próximo, significa que ele ainda não é, mas será. Segunda, Lucas 11,20. Mas em Lucas 11,20, encontramos Jesus expulsando um demônio mudo. Algumas pessoas presentes ali começaram a atribuir a Beelzebu a autoridade de Jesus, que contesta, dizendo que jamais poderia haver uma autoridade de um reino dividido entre si. Mas o que mais nos chama atenção nesse momento é o versículo 20, que ele afirma: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Portanto, nessa passagem, Jesus afirma que o reino já é realidade e já chegou até nós. Outra passagem que atesta essa realidade é Lucas 17, 20 e 21. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Mas ainda há uma outra passagem que coloca em xeque essa indagação temporal sobre o reino de Deus. Terceira, Lucas 22, 18. Vemos Jesus em sua ceia, antes de se entregar na cruz, pegar o cálice e proferir: recebei este cálice e fazei passar entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A mesma perspectiva é apresentada em Mateus 13:43, quando ele afirma: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aqui nessas passagens, já vemos Jesus se referindo ao reino de Deus no tempo futuro, anunciando um reino que será. Enfim, qual conclusão tirar? Que o reino de Deus ainda não, já é e será. E como entender esse paradoxo? Continuemos a nos aprofundar na palavra de Deus para encontrar a resposta. Quando um homem valente e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais valente o ataca e o vence, tira-lhe a armadura que confiava e divide os despojos. Lucas 11, 21, 22. O homem valente a quem se refere Jesus nessa passagem é Satanás. A sua casa é esse mundo, essa era. Seus bens somos nós, que ele mantinha cativo. Mas há alguém mais forte e mais valente que ele, que invadiu essa casa, o atacou e o venceu. E seu nome é Jesus. Dentre a sociedade dos anjos, uma sombra escura começou a aparecer. De dentro de um anjo de luz, nasceu o desejo de brilhar por si só, acima de tudo, até mesmo de Deus. Desse desejo de luz, surgiu uma sombra nunca vista antes entre os seres alados. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15. Entre os anjos do céu houve uma revolta. Alguns se aliaram, outros mantiveram-se fiéis ao Criador, formando-se assim 2 forças opostas e, consequentemente, uma batalha. Os anjos da luz contra os anjos das trevas. Mas pelo que lutavam? Qual a causa dessa batalha? Defender Deus? Não. Deus não precisa ser defendido. Na verdade, aqueles anjos se defendiam de si próprios, pois até a eles foi dada uma única e definitiva vez a liberdade de escolha, de que lado iriam permanecer.
Essa luta ocorreu contra suas próprias capacidades deliberativas, que naquele momento seriam decisivas por toda a eternidade. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, 7 e 9. Dessa batalha houve uma cisão. Dessa cisão, o nascimento do mal, que nada mais é do que a ausência do bem. Ausentes do bem, as sombras possuíram aqueles anjos decaídos, e dessa queda precipitou-se na terra a antiga serpente, que impotente não pôde nada a não ser mentir para induzir o homem ao mesmo fim que ela, usar de um modo desventuroso e infeliz esse grande dom de Deus chamado livre-arbítrio. E assim, nossa era é governada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,4, pelo Deus deste mundo. Mas, como diz um sábio pastor que muito me ensina e inspira, chamado Douglas Gonçalves, Deus trouxe para a nossa era um rei do futuro, da era e do reino vindouro. Ele invadiu a nossa era e nasceu da barriga de uma mulher para nos salvar e nos preparar para entrar no seu reino vindouro. Sendo assim, esse reino que é vindouro será, e ainda não, é em plenitude, pois o mundo jaz sob o maligno. Nós, igreja, somos esse grupo de pessoas que não só aguarda esse reino, mas o antecipa em suas próprias vidas, ao passo que vivencia ainda aqui a cultura desse reino que virá. Há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. Hebreus 6, 4, 5. Todos nós somos convidados a fazer parte desse grupo de pessoas a que chamamos igreja. A vinda definitiva do reino de Deus marca o início de um novo tempo, uma nova era que nunca mais terá fim. Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Mateus 24, 37. Entendemos que no tempo de Noé, os seres humanos passaram também por uma mudança de era, antes dilúvio e pós-dilúvio. E a ordem de Deus dada a Noé foi a construção de uma estrutura que carregasse um povo e os transportasse com segurança de uma era a outra. Essa estrutura, em Gênesis 6, recebe o nome de arca. Hoje acontece como nos dias de Noé. Estamos vivendo uma grande tempestade, um dilúvio em nossa vida, e nossa sociedade e a estrutura que carrega um povo dessa era para a era por vir se chama igreja. Portanto, a escatologia se inicia no Gênesis, pois desde o momento em que o homem se perdeu de Deus no Éden, Deus ali já inicia seu plano de resgate. Essa é uma pequena linha que resume uma única coisa: a insistência de Deus, que nos ama sem merecermos, em habitar no meio de nós. Estamos nesse ponto determinado de 1 Coríntios 3,16. Somos a igreja que peregrina por este mundo, lutando e sonhando pela pátria definitiva que é a Nova Jerusalém. Bom, mas a respeito dessa entrada, vamos deixar para o próximo capítulo?